O que é a Fundação SCP? É a sigla para Secure, Contain e Protect, que seria traduzindo proteger, conter e manter seguro. É uma organização secreta que cataloga monstros e criaturas sobrenaturais e é responsável por proteger os seres humanos no mundo inteiro. Para isso, elas os prende em grandes centros de pesquisa para poder estudá-los e mantê-los longe das pessoas. Um SCP é uma criatura catalogada pela Fundação. Elas são classificadas em 3 principais grupos: seguro, que é uma criatura que é facilmente contida; Euclídeo, que requer algum método mais específico para conseguir trancá-la; e Keter, que é muito difícil de contê-la, muitas vezes sendo impossível trancá-la, apenas monitorá-la. Todas essas informações se encontram no site oficial sobre a Fundação SCP. Fundação SCP-PT é a versão em português do site da Fundação SCP, contando além de SCPs traduzidos para o português, SCPs originais brasileiros. SCP-092-PT – As Máscaras de Chumbo. Classe de objeto: Euclídeo. Sua contenção é impossível. Cabe à Fundação enviar agentes disfarçados de policiais da PMRJ para vigiar o local onde os indivíduos sob o efeito do SCP se encontram. Qualquer um que tente se aproximar do local em questão, portando qualquer tipo de material radioativo, deve ser contido. SCP-092-PT são 2 máscaras de chumbo com um formato similar ao de um óculos. Qualquer ser do filo Chordata vai perder o controle ao tocar nesse SCP. No caso de um ser humano, ele vai roubar material radioativo, na maioria das vezes polônio, ir até a localização 22 graus 53 54 09 ao sul, 43 graus 5 41 05 ao oeste, colocar o metal radioativo dentro de uma caixa com o interior revestido por espelho de cristal, enterrar a caixa, esperar a máscara emitir uma frequência sonora aguda, tomar uma pílula que absorve parte da radiação no corpo, tomar uma pílula de cianureto. No caso de animais, esses apresentarão comportamento estranho. Em seguida, terão convulsões devido aos efeitos do SCP-092-PT. Não é de conhecimento da Fundação se a máscara é inteligente ou se ela é uma ferramenta de manipulação mental. Todas as tentativas de conter SCP-092-PT acabaram com a anomalia simplesmente sumindo e aparecendo na casa de algum indivíduo atuante na área de tecnologia. SCP-033-PT – Peça de informação. Classe do objeto: Keter. SCP-033-PT deve ser mantido numa sala conectado a um computador capaz de processar extensões .xmdo. O acesso à sala é restrito a funcionários de nível de acesso 3. SCP-033-PT é uma caixa de titânio com apenas uma entrada USB 3.0. A caixa não necessita de fonte de energia para funcionar. Ao conectar a caixa a um computador, este irá mostrar um equivalente a 8,4 petabytes de armazenamento utilizados, com capacidade máxima de 1 zettabyte. Há um total de 15 pastas. Cada pasta contém arquivos com extensão .xmdo. Não há nenhum registro dessa extensão existente na história da informática. Fora isso, há apenas um arquivo de texto que apresenta os dados pessoais dos indivíduos-alvo do evento 033 Ômega. Em 2018, conseguiram decifrar a extensão .xmdo, revelando vários registros de equações avançadas de matemática, informações históricas, geográficas, econômicas, entre muitas outras. O evento 033 Ômega acontece em capitais de estados do Brasil.
onde algumas pessoas ficam paralisadas em estado vegetativo por 30 segundos. Então, algumas informações são roubadas dos cérebros delas e transferidos para o SCP-033-PT. Após isso, elas voltam a ter consciência. Indivíduos afetados dizem ter visto uma entidade humanoide sem rosto, que brilhava numa coloração esbranquiçada, dizendo algo numa língua desconhecida. Isso ocorre uma vez a cada 2 anos, no dia 3 de março. O SCP-033-PT foi encontrado em 2010, em um porão, em uma casa abandonada em São Paulo. Ao lado dele, havia um corpo em avançado estado de decomposição. Além disso, acharam muitos livros de computação e codificação. Também encontraram dentro de uma pasta do SCP um arquivo MP3 sendo do suposto inventor. Ele diz: "Eu me chamo Eduardo Freitas e eu criei esse negócio para armazenar informações. E acho que deu certo. Quero dizer, não acho que minha criação seja, como eu posso dizer, ética, pelo simples motivo que ela literalmente rouba informações e memórias das pessoas inteligentes. Mas acredito eu que isso talvez nos ajude no futuro. Talvez essa seja a última peça de informação que teremos daqui a alguns anos. Então acho que isso seja algo necessário. Quero pedir perdão a todos aqueles que serão afetados pela minha criação. Mas saibam vocês que isso vai nos levar à frente e seremos prósperos." SCP-043-PT, o jogador. Classe do objeto, Keter. SCP-043-PT deve ser mantido em sua caixa com blindagem eletrostática reforçada. Um aparelho televisor precisa ser mantido próximo à contenção, desprovido de qualquer fonte de alimentação. SCP-043-PT é um aparelho eletrônico denominado Master System, série de videogames produzidas pela empresa Tectoy no Brasil. Ele se comunica com outros aparelhos eletrônicos através de uma onda magnética desconhecida. Ao entrar em comunicação com o aparelho mais próximo de seu confinamento, SCP-043-PT gera imagens de um software de recriação, exigindo a participação de um jogador. A mensagem "Pressione Start para começar" é exibida na tela até que alguém dê o comando pelo controle. Como consequência, são exibidos na tela as alternativas Começar e Opções. Dentro de opções, tem vidas, nível. Essa opção permite os valores fácil, normal, difícil e pesadelo. As normas vigentes na Fundação dizem que apenas a configuração fácil deve ser selecionada. Qualquer mudança desse valor para normal ou difícil para fins de pesquisa deve ser autorizada e justificada por funcionários de nível 3 ou acima. O modo pesadelo é expressamente proibido devido aos impactos ambientais e sua possível ameaça à condição humana a nível global. Controles. Qualquer mudança nos controles pode levar a danos nocivos em seres humanos, como troca de lugar entre braços e pernas e órgãos internos. Serial autenticadora de cópia. Após a ativação, uma série de dados é exibida em seu terminal. Os dados são um compilado de informações sobre as características físicas, jurídicas e outras informações ainda não identificadas sobre uma pessoa específica, mudando a cada ativação. Após a análise dos dados, foram descobertos que eram de pessoas reais e vivas. É desconhecido como a entidade adquire essas informações. A pessoa mencionada fica ligada ao SCP e todos os comandos dados pelo jogador passam a ser realizados pela pessoa afetada.
Registros sobre supostos acontecimentos levam a crer que existam mais desses objetos espalhados pelo mundo sendo utilizados. Acontecimentos como sonambulismo, pessoas que alegam não se lembrar como foram parar em certos lugares, amnésia temporária, são comportamentos com certas ligações ao SCP-043-PT. 2 casos sobre investigação da Fundação chamou a atenção dos pesquisadores para uma suposta extensão dos efeitos de SCP-043-PT. Devido a uma quebra de protocolo, a filha de um dos pesquisadores acabou por acessar um computador de maneira não autorizada próximo à sala do SCP-043-PT. Ela instalou o jogo The Sims e jogou por 22 minutos até a segurança detectá-la. Mas, antes de a pararem, ela tinha retirado a escada da piscina de um personagem, resultando em afogamento. Em mais ou menos 3 minutos de diferença, Carlos Montaner foi encontrado ao mesmo tempo, morto no quintal de sua casa dentro da piscina. A autópsia da polícia local revelou a falha dos músculos do braço e exaustão, provocadas por longo período de exercício físico. Apesar de fotos antigas do local do crime revelar uma escadaria de acesso à piscina, nas fotos da investigação não havia escada alguma. O outro caso aconteceu sobre a autorização de funcionário classe 4. Um jogador selecionou para fins de coleta de dados o modo de dificuldade pesadelo. O jogo criou um enxame de gafanhotos que atacaram uma plantação em setor rural a oeste de São Paulo. Quando o jogador falhou em concluir o desafio, uma mensagem de que um tempo limite havia sido ativado e que algo se chocaria com o cenário do jogo. O jogador rapidamente se jogou em um buraco e provocou o fim do jogo antes que algo acontecesse. SCP-050-PT Velho do Saco. Classe do objeto Kitter. O fosso de mina onde SCP-050-PT se encontra deve ser mantido selado, e a área com 5 km de raio ao redor deve ter seu acesso altamente regulado. SCP-050-PT é uma entidade humanoide, atualmente medindo 6,5 metros de altura e atualmente localizada no fundo de uma mina interditada no Parque Nacional ao qual não posso citar o nome. SCP-050-PT tem feições semelhantes à de um homem idoso caucasiano, com exceção de seu maxilar, que possui estrutura óssea e muscular capacitando-o a se abrir até um ângulo de 120 graus. Semelhantemente, o pescoço e as narinas de SCP-050-PT se encontram profundamente deformadas. Em sua mão direita, possui um saco feito de material semelhante ao couro, com capacidade de cerca de 150 litros. Análises de raio-x feitas à distância mostram que os ossos dos dedos de SCP-050-PT se encontram profundamente deformados, provavelmente devido à posição de aperto constante em que se encontra. Acredita-se que SCP-050-PT não é mais capaz de abrir ou de realizar qualquer função complexa com seus tendões flexores naquela mão. SCP-050-PT é hostil a humanos. Caso um humano vivo entre ao alcance do indivíduo, esse tentará capturá-lo e imobilizá-lo. Humanos capturados são então consumidos por SCP-050-PT, em um processo semelhante à alimentação de uma serpente. Após devorar alguém, SCP-050-PT irá cair em estado de letargia, rapidamente crescendo a uma razão de aproximadamente 1% de massa corporal por hora, até que a digestão do indivíduo seja completa. SCP-050-PT não aparenta possuir metabolismo e não foi observado perdendo massa corporal, mesmo após longos períodos sem se alimentar. De acordo com testemunhas presentes na data de contenção de SCP-050-PT,
A entidade caiu no fosso de mina em que atualmente se encontra em algum momento do século XX, enquanto perseguia as testemunhas mencionadas de nome Raquel e David. As testemunhas receberam tratamento de amnésicos e as medidas de contenção atuais foram postas em prática. Análises de ossadas e outros vestígios encontrados na mata ao redor indicam que SCP-050-PT ou outros de sua espécie devem ter habitado a região por algum tempo. Agora a hora dos salves! Salve para o Coelhão Azul, para o Cat Caio Miau, Júnior Santos, Mr. Nintendo, Hatsu Gamer, VPL Thiago, Golfinho Gerfanatroniônico, puxa, nome comprido, e pro Gatão Gamer. Valeu, pessoal!